Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene e vamos estudar língua portuguesa. Preparados para mais um encontro? Então vamos lá! No nosso encontro de hoje, vocês vão precisar de muita concentração e animação, pois vamos falar sobre leitura e interpretação de texto. E o texto escolhido de hoje é poema. Vocês gostam de poemas? Mas o que é um poema? Poema é um gênero textual. O que é gênero textual? É um tipo de texto. Assim como vocês gostam de escrever carta, de receber mensagens no WhatsApp, receitas, poema também é um tipo de texto. Nós chamamos de gênero textual na língua portuguesa. Ou seja, é uma forma de redação que geralmente é escrito em versos e estrofes. Sua finalidade é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. A palavra poema deriva do verbo grego poion, que significa fazer, criar, compor. Ao escrever os poemas, os poetas brincam com as palavras. Sua escrita, seus sons e ritmos e os sentidos que elas podem ter para despertar sentimentos ao leitor, como alegria, emoção, reflexão, saudade, não é mesmo? O poema que vamos ler a seguir é de um poeta chamado Fernando Paixão. Perceba a brincadeira que ele criou com as palavras. O título do poema é Viagem. Quem lê, vai em frente. Quem escreve, vai também. O poeta segue contente quando dirige esse trem. Piuí, piuí, toca o apito da estação. Bem na hora de partir, lá vai o trem. Vamos também. Você entra, sai e brinca com palavras em movimento. Para, à esquerda, à direita. Poesia a gente inventa. Vocês entenderam? Lembre-se, quando vocês não entenderem um texto, vocês precisam ler ele 2 vezes. Na primeira vez, você procura palavras que você não conhece. Na segunda vez, com certeza, vai ficar mais fácil de compreender a mensagem do texto. Bom, temos então algumas perguntas para fazer. Interpretando o texto. Quero ver quem prestou atenção. No poema, o autor fala de uma viagem de trem, certo? Mas essa viagem de trem, ela é imaginária ou ela é real? Vocês se lembram quem eram os personagens? Quem andava no trem, quem viajava? Ah, muito bem. Então a viagem, ela foi apenas imaginária. O poema pode brincar com as palavras, pode brincar também com o sentido, pode viajar no mundo da imaginação quando a gente faz um poema. Quem participa desta viagem? Quem lê bem ou quem escreve bem? Quem que o autor convidou para andar no trem dele? Quem escreve bem ou quem lê bem? Ah, se vocês perceberam, os dois, né? Ele convidou todos que gostam de ler, que ler bem, e todos que gostam de escrever. O trem dele estava cheio de pessoas que gostam de ler e de escrever. O autor reproduz um som em seu poema. Vocês se lembram? Qual é esse som? Piuí, piuí. Bom, o que esse som representa? O apito, né? O apito da estação, sinal que o trem está saindo, está começando a sua viagem. No texto, o poeta é o maquinista e conduz esse trem. Sendo assim, para você, o que seria o trem?
nesse poema? Vamos lá. O maquinista é o poeta. Ele é o autor do poema, certo? Nós já sabemos que os convidados são pessoas que gostam de ler e de escrever. O que será então, lembrando que é um poema, que é uma viagem imaginária, o que seria o trem? Será que seria aquele trem físico mesmo? O meio de transporte? Será que seria um brinquedo? Bom, estamos falando de pessoas que gostam muito de ler, de pessoas que gostam muito de escrever. Ah, vocês acham que o trem pode ser um livro? Será que os livros nos levam em uma viagem inesquecível? Será que o trem falado no autor é um livro? Isso mesmo, pode ser um livro de poesia, um livro de contos, de suspense. Vocês sabiam que podemos viajar no mundo da leitura? Podemos! Eu posso viajar para onde eu quiser. Quando eu começo a ler um livro, o livro para mim se torna um trem, um avião, um navio e eu faço várias viagens. Vocês gostam de ler? Experimentem ler poemas. Os poemas são mágicos. Eles nos trazem um monte de sentimentos. Vamos então trabalhar um pouquinho mais dentro do gênero. Bom, agora falando sobre o texto, sobre como construir um poema. Vocês observaram quantas linhas que o poema tem? Vamos lá no texto, então, para contar. Vocês me ajudam? Ó, vamos começar. Viagem é o título. Vamos começar aqui na primeira linha. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O poema Viagem tem quantas linhas? 12. Então, vamos escrever aqui. 12 linhas. Ok. As linhas estão agrupadas em conjuntos. Esses conjuntos, eles são separados por espaços brancos. Quantos conjuntos de linhas podemos observar? Vamos lá? Observem que temos um espaço entre esses conjuntos. Olha, aqui eu tenho um conjunto com 4 linhas. Aqui eu tenho outro espaço com mais 4 linhas. E por último, eu tenho outro conjunto de linhas, de frases, com 1, 2, 3, 4 linhas. Então, olha, 1 conjunto, 2 conjuntos, 3 conjuntos, certo? Então, temos 3 conjuntos. Temos 12 linhas e 3 conjuntos de linhas. São aqueles montinhos. E eles são separados com um espaço maior, certo? Beleza. Mas vamos agora dar o nome certo a esses conjuntos, a essas linhas. Como que nós chamamos as linhas no poema? Vocês sabem? Como que nós chamamos os conjuntos de linhas? Vamos lá então. Observe a primeira estrofe do poema. Quem lê, vai em frente. Quem escreve, vai também. O poeta segue contente quando dirige esse trem. Aqui nós temos uma estrofe. Isso mesmo, esse conjunto de linhas nós chamamos de T-R-O, estrofe. Retirei aqui para vocês a primeira estrofe. Cada linha em um poema nós vamos chamar de versos. Repitam comigo. Verso. Eu tenho um verso. Se eu tenho 4 na primeira estrofe, eu tenho 4 versos, certo? Ok. Mas vamos observar então na primeira estrofe.
eu tenho duas palavras que estão em destaque. Ou seja, eu coloquei ela com cor diferente para chamar atenção. Vamos ler essas palavras? Frente, contente. Frente, contente. O que as duas palavras têm em comum? Será que essas palavras rimam? Vocês se lembram o que é uma rima? Rima é quando a palavra rima com a outra, ou seja, as duas têm o mesmo som lá no finalzinho. Observa, frente, contente, o som é o mesmo. Isso quer dizer que as palavras rimam. Frente rimou com contente. Em um poema, pessoal, é comum encontrarmos repetição de sons iguais, ou os sons são bem semelhantes. Dizemos então que o poema possui rimas. Ah, legal! Então quer dizer que um poema, ele transmite emoções, ele é separado por estrofes e cada linha de um poema, nós chamamos de quê? De versos, isso mesmo. Quer dizer que um poema tem que ter rimas? Sim. Fica gostoso ouvir, né? Já ouviu uma música com rimas? Já leu um poema com rimas? Os poemas possuem rimas. Retomando então, quero ver quem aprendeu. Você sabe qual é a diferença entre um poema e uma poesia? Você sabe separar? Ah, professora, poema e poesia é a mesma coisa. Mais ou menos. Vou explicar para vocês. Poema é um texto literário. O poema ele é considerado um gênero textual na língua portuguesa, né? Por quê? Porque ele é um texto literário. Ele é composto de versos, de estrofes e por vezes rima. Nós acabamos de falar sobre isso, certo? Mas e a poesia, professora? Já a poesia é uma manifestação artística que pode ou não estar baseada em palavras, como o poema. A poesia é além apenas das palavras, né? De ser separada em versos, em estrofes e rimas. A poesia é um conceito mais amplo que pode envolver pinturas, esculturas, literatura, músicas, entre outras. Já o poema, ele está inserido no universo literário somente. Então, o poema são os textos, né, que está dentro da literatura. E ele tem que seguir um padrão, né? Ele é separado por versos, por estrofes, possui rimas. A poesia é o mundo artístico, né? Tudo aquilo que é uma escultura, te expressa uma poesia, certo? Bom, resumindo, para ficar mais fácil de entender, poema é um texto literário formado por versos, certo? Poesia é uma produção artística que provoca emoções. Eu posso ver um quadro e falar, nossa, parece uma poesia, porque aquela pintura, aquela obra de arte vai me expressar tantos sentimentos, eu vou viajar, eu vou entender o que está escrito ali, depende muito da obra, né? Então a poesia está mais como uma produção artística, ela é expressa por várias maneiras. O poema é um texto literário. Bom, quer dizer que nas músicas, quando eu pego uma música que é separada por versos, por poemas, é um poema ou é uma poesia? Vocês gostam? Eu tenho certeza que vocês conhecem vários poemas. Olha só, vamos cantar O Meu Galinho. Eu gostaria que vocês observassem como esse texto é separado, né? Vamos contar quantas linhas? Não, quantos versos? Quantos versos tem o poema? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Aqui tem 15 linhas. Como que nós chamamos no poema? 15 versos. Certinho. E quantas estrofes que tem? Lembre-se, estrofes são os conjuntos de versos. Eles são separados por um espaço maior. Então, vamos contar? Aqui nós temos uma estrofe, duas, aqui está a segunda estrofe e aqui está a terceira estrofe. Então, vamos lá, temos um poema com 15 versos e 3 estrofes, certinho? Será que tem rima? Vamos observar se tem rimas. Há 3 noites que eu não durmo, pois perdi o meu galinho. Coitadinho, pobrezinho, ó. Apareceu aqui a rima, ó. Coitadinho, pobrezinho. Eu perdi lá no jardim. Então, já encontramos rima. Galinho também. Galinho, coitadinho, pobrezinho. Nhó, nhó. Temos rimas na primeira estrofe. Vamos analisar a segunda estrofe. Ele é branco e amarelo. Tem a crista vermelhinha. Bate as asas. Abre o bico. Ele faz quiriquiqui. Conseguiram identificar alguma rima aqui? Mas observem que no final da música, né, temos a palavra olará. Na hora que nós formos cantar, vai aparecer o som repetido. E o som repetido também está dentro do poema. Na terceira estrofe, já rodei em Mato Grosso, Amazonas e Pará. Encontrei olará, meu galinho olará, no sertão do Ceará. Tirando o olará que repete todas as vezes, Pará rimou com Ceará, que também rima com olará. Querem ver como fica? Vocês conhecem? Vamos cantar então. Há 3 noites que eu não durmo, olará, pois perdi o meu galinho, olará. Coitadinho, olará, pobrezinho, olará, eu perdi lá no jardim. Observaram as rimas? Isso mesmo, agora vamos cantar a segunda estrofe. Ele é branco e amarelo, olará, tem a crista vermelhinha, olará, bate as asas, olará, abre o bico, olará, ele faz quiriquiqui. Qual o sentimento que está despertando em vocês? Eu já estou ficando com dó do galo. As músicas, o poema, ele tem o dom de transmitir sentimentos. Última estrofe. Já rodei em Mato Grosso, olará, Amazonas e Pará, olará, encontrei olará, meu galinho olará, no sertão do Ceará. A voz não está boa não, mas vocês perceberam que o poema transmite emoções? Que tal vocês agora fazerem um poema? Pensem em alguma coisa, você pode falar de amor, pode falar de saudade, ou você pode contar uma história. A música, o poema aqui do galinho, quase chorei. Por quê? Porque teve rima, teve melodia e teve emoção. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!